É ter poder, mas não ser dominado por ele. É manter o autocontrole, mesmo quando se tem força para impor. Então, muitas vezes a gente tem o poder para que a gente possa mudar nós mesmos, possa olhar como uma forma de mudança em nós mesmos, mas a gente tem que usar esse poder de forma mais positiva, para que a gente não venha fazer com que a gente não tenha aquela mudança. Então, o autocontrole é para que a gente possa nos controlar ali, sabendo o que fazer, qual as palavras a gente vai ter que mudar. Então, a gente percebe que essa mudança acontece quando a gente tem esse poder dessa mudança. Você tem o poder de transformar a si mesmo. Então, você tendo autocontrole, você vai fazer com que essa mudança aconteça. Tudo que você pratica, você melhora. O treino constante transforma esforço em habilidade e torna o difícil em natural. Então, você muitas vezes quer fazer algo, mas não tem a habilidade ou acha difícil. Então, a gente começa a fazer, começa ali a despertar aquela habilidade e ela vai fazendo com que você esteja praticando diariamente, todas as vezes que você puder, e você percebe que o que era muito difícil antes vai se tornando uma coisa natural de se fazer. Então, você percebe que você vai adquirindo habilidades, vai tendo o domínio de tudo aquilo que você está praticando. Então, a prática ela leva a você estar mais bom naquilo. Então, o que estava difícil tornou mais natural. Então, comece a fazer aquilo. Muitas vezes a gente não começa algo com medo de achar que não consegue porque é difícil para mim. Não, a gente percebe que a gente precisa começar e praticando é que a gente vai aprendendo e vai fazendo com que isso se torne uma habilidade e vai levando a gente a fazer mais naturalmente. A distração alimenta a procrastinação. Trocamos o que importa por gratificações imediatas e adiamos o que realmente precisa ser feito. Então a gente tem que saber qual é o que precisa fazer, né? O que precisa ser feito para que a gente não venha se distrair ali com coisas imediatas. Muitas vezes tem gratificações imediatas e a gente acaba deixando de fazer aquilo que estamos construindo ao longo prazo, né, que não tem uma gratificação ali imediata, mas a gente percebe que vai ter futuramente, mas a gente acaba escolhendo nossa mentalidade. Muitas vezes a procrastinação faz com que a gente esteja escolhendo o que é imediato, né, aquelas gratificação. Então, quando a gente percebe que essa distração só vem mesmo para nos impedir fazer o que realmente importa para o nosso crescimento, por nossos alcances de objetivo, então a gente percebe que a gente vai estar fazendo realmente o que precisa, mesmo que a distração venha, mesmo que a procrastinação venha, mas você consegue vencer, porque você percebe que você está olhando mais adiante, você sabe o que você está construindo, você sabe o que você quer e você sabe o que precisa ser feito para tudo isso ser alcançado. Essa gratificação imediata não vai tirar o seu foco. Viva melhor, cuidando do corpo, da mente, das finanças e do crescimento pessoal. Pequenas mudanças diariamente criam grandes resultados. Então, quando a gente tem essas pequenas mudanças diárias, por menores que sejam, mas a gente percebe que a gente está cuidando de algo, isso ali vai ter grandes resultados. Então a gente vai cuidar do nosso corpo, vai estar fazendo exercício, sabendo o que precisa para que a gente alcance aquele corpo que a gente está buscando, ter aquela saúde que a gente quer. Então a gente vai estar cuidando do nosso corpo, cuidar da nossa mentalidade, colocar coisas positivas, estar aprendendo algo, estar sempre buscando ali o que precisa para nós ter mais bem-estar na nossa mentalidade, viver mais concentrado, ter mais foco. Então a gente percebe que a gente vai estar cuidando diariamente e com o tempo os resultados vão ser grandiosos. Então também ali das nossas finanças, saber o que está no vermelho, saber o que precisa economizar, saber o que precisa ganhar, saber administrar bem para que a gente possa viver mais tranquilo, mais em paz, saber o que precisa fazer para que a gente tenha todo esse domínio sobre isso, para que a gente tenha grandes resultados lá na frente. Então a gente precisa fazer tudo isso.
Para crescer, identifique e supere os obstáculos internos e externos que te impedem de avançar. Então, muitas vezes, isso está nos impedindo de avançar. Então, quando a gente percebe o que está nos impedindo de avançar, a gente vai lá e cuida ou tira para que a gente possa vencer esses obstáculos. Então, muitas vezes no interno é aquelas crenças limitantes, ou muitas vezes palavras que estão lá dizendo que não é para nós, porque você não tem muita força, não tem aquilo, não nasceu aonde deveria. Não, a gente vai estar mudando isso interno, vai estar dizendo, eu estou lutando, me esforçando, eu posso alcançar. Isso já vai melhorando, você já vai vencendo esses obstáculos, assim também no externo, né? Então a gente muitas vezes começa a dar desculpa, não estou no lugar que eu deveria, eu não tenho as oportunidades que eu devo ter. Então a gente vai acabar criando os obstáculos, a gente pode eliminar. Eu vou fazer com o que eu tenho, eu estou onde eu estou e é aqui que eu vou fazer para acontecer. Então você percebe que você já vai vencendo esses obstáculos, tanto interno como externo, e você vai conseguir vencer e você vai avançar. E cada vez que você avança, mais conquista você vai tendo. Suas manias e atitudes são barreiras que você mesmo constrói no caminho da sua vitória. Então a gente cria barreiras com nossa mania, com nossas atitudes. Então quando a gente percebe ali, isso está impedindo de eu ter vitória, isso está impedindo de eu vencer. Então eu vou começar mudando minhas manias, minhas atitudes, vou olhando pelo lado mais positivo. Essa atitude não está tão positiva, então a gente vai melhorar. Essa mania não está me trazendo grandes coisas, está só me impedindo, está uma barreira no meu caminho, então eu vou eliminar. Então você percebe que você vai avançando, você vai andando mais facilmente e vai conseguindo vencer. Fazer a diferença, construir algo grandioso, viver um propósito, deixar nossa marca. Então, quando a gente desperta ali para que a gente tenha um propósito, lute por algo maior, grandioso e também esteja fazendo tudo aquilo que a gente quer para deixar uma marca. Então, você percebe que não é só olhar, fazer grandes feitos ou quando estiver fazendo isso ali, não. As nossas pequenas atitudes, nossas pequenas mudanças vai impactando a nós e também deixando a nossa marca. Esse propósito é quem vai fazer com que você deixe a sua marca. Então, isso são coisas grandiosas. Você percebe que você já faz grandes coisas, por menores que sejam, mas isso é grandioso. Por menor que seja, você já está no seu propósito, então você está deixando a sua marca. Então a gente olha dessa forma e quer mesmo construir algo grande, pensa de forma grandiosa e pensa de forma dessa que você vai impactar a sua vida e a vida dos outros.